Hey guys, welcome to another English class. My name is Neff Barros, ok? Tudo bom, gente? Meu nome é Neff Barros, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre object pronouns, ou pronomes objetos, ok? O que seria isso, né? A gente vai poder entender um pouquinho o que é, como que usa, tudo bem? Mas o nome já dá uma dica, né? Pronome objeto. Ok? So let's go on. Follow me here. Antes de a gente começar, vamos ler um pouquinho da definição, para que a gente consiga entender o que são os pronomes objetos, né? Então vamos lá comigo na tela. Os object pronouns, ou pronomes objetos, em inglês, constituem um tipo de pronome pessoal que funciona como objeto do verbo ou da preposição em uma oração. Nós conhecemos, os bem famosos, os pronomes sujeito. Então, em inglês, existem duas divisões, né, dos pronomes pessoais. A gente chama de subject pronoun e também de object pronoun, ok? Então, os pronomes objetos eles são utilizados para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas que têm a função de objeto direto ou indireto na frase. Eu vou dar um exemplo aqui e depois eu vou explicar um pouco melhor, tudo bem? Então, a gente tem ali exemplo grátis ali do ladinho, I love my mom. Em português, eu amo a minha mãe. Eu vou substituir a palavrinha my mom por um object pronoun. Então fica I love her. Traduzindo, eu a amo. Entenderam? I love my mom. E ali o my mom está funcionando como objeto. E ali em inglês eu posso substituir por um pronome objeto. I love her. Quando a gente fala I love her, mais rápido um pouquinho, né? Então vamos lá passar um pouquinho. Quais são os object pronouns? É muito importante que a gente saiba quais são eles, né? Então vamos ali. Subject pronoun e object pronouns. A gente tem os dois numa tabela. Eu vou falar um e depois o outro, tudo bem? Vamos lá. I, me, you, you. He, him, she, her. It, you, we, us, they, them, ok? Então, para cada pronome subject, a gente tem um pronome object. E às vezes eles são idênticos. O que seria equivalente ao português a eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Ok? Quase isso, né? No subject pronouns. Vamos ali para os object pronouns. Qual seria a tradução perfeita? A gente vai já ver isso também. Vamos entender agora um pouquinho mais a fundo, tudo bem? Os object pronouns são aqueles que recebem ou sofrem a ação verbal. Ou seja, a gente já ouviu lá no português alguma coisa assim. O sujeito pratica a ação, o objeto recebe a ação. Acredito que você já deve ter ouvido isso em algum lugar nas aulas de português, em algum momento. Então a mesma coisa acontece aqui. Os object pronouns eles vão receber ou vão sofrer a ação do verbo. Mas o que quer dizer isso, né? Um monte de palavras assim. O que isso significa? Então, esse tipo de pronome ele desempenha a função de objeto, de um verbo ou de uma preposição. E por isso costuma vir posicionado imediatamente depois deles. Eu vou explicar um pouquinho sobre o conceito de objeto, mas assim, no inglês a gente explica de uma maneira bem simplificada, isso não é a explicação adequada, mas geralmente o sujeito vem no começo e os objetos vêm no final, os pronomes, tudo bem? Mas a explicação adequada seria depois de preposições ou de verbos os objetos vão aparecer. Ok? Então vamos ali aos exemplos. They bought her a new bike. Quem pratica a ação? O sujeito. They. Qual é a ação? Bought. E qual é o pronome objeto que está recebendo a ação? Her. Então eles compraram uma bicicleta nova para ela. Então, esse ela aí é o her que está recebendo a ação. Ok? Seria mais ou menos essa a ideia de sujeito e objeto no inglês. Próximo exemplo. We are studying for it. Nós estamos estudando para isso. Quem que está estudando? We. Praticando a ação. Quem que está recebendo? O it, o pronome objeto. Mais ou menos esse é o conceito, entenderam? O último, she's calling him. Ela está telefonando para ele. Quem está praticando a ação? O subject pronoun. E quem recebe é o him, o object pronoun. Entenderam o conceito? Essa é a ideia do object pronoun. Tudo bem? Seria incorreto falar she is calling he.
porque aí a gente vai precisar utilizar um pronome object, ok? Então, em todas as frases acima, os object pronouns sofrem ou recebem a ação verbal, ok? Se está difícil compreender, só lembra, depois de verbos e preposições, nós vamos utilizar um object pronoun e não um pronome sujeito, ou subject pronoun. Okay, more examples here. We are playing with the kids. Estamos brincando com as crianças. Substituindo por um object pronoun, we are playing with them. Estamos brincando com eles. Entenderam? The kids e them, eles têm a mesma função. Um é o pronome e o outro é realmente o nome, né? As crianças. Outro exemplo a gente tem aqui. They are teaching Bob how to play the piano. Eles estão ensinando o Bob a tocar piano. They are teaching him how to play the piano. Okay? Eles o estão ensinando a tocar piano. Entenderam ali? O Bob, função de object, e o him é o pronome object. Okay? Ou object pronoun. Mais um exemplo aqui para a gente tentar assimilar de vez. When will she visit my sister and I? Quando ela visitará eu e minha irmã, ou minha irmã e eu. E a gente mudando essa ideia de my sister and I para um pronome objeto. When will she visit us? Ok? Quando ela nos visitará. Tudo bem? Então, só para a gente resumir essa parte e partir para os exercícios, object pronouns fazem parte do predicado da frase e assim eles são sempre empregados após os verbos e as preposições. Se está difícil entender quando usar, lembra dessa regrinha. Vamos usar depois de verbos e preposições. Eles são utilizados no singular, me, you, him, her, it, e no plural, us, you, them. Ok? Se fosse traduzir, seria a mesma coisa de eu, você, ele, ela, tudo bem? E nós, vocês e eles. Então ficaria assim um pouco estranho. Bom a gente entender como que usa, fica bem melhor do que pensar na tradução, tudo bem? Além da forma masculina e feminina, o it é uma forma neutra utilizada para fazer referência a animais, objetos, lugares, tempos, ideias, sentimentos, entre outras coisas. A mesma coisa do subject pronoun, do pronome sujeito, vai se aplicar também ao pronome objeto it, tanto é que ele não muda, tudo bem? Ok? Já que vocês entenderam essa parte, vamos aos exercícios para praticar um pouquinho. O exercício é bem simples, vocês só vão ter que completar com o pronome objeto apropriado. Então, em inglês, complete with an appropriate object pronoun. Ok? Bem simples mesmo, acredito que você já tenha capacidade de fazer. Se não, uma dica que eu dou, copiem do ladinho, anotem no caderno os pronomes objeto e os pronomes sujeito. Vocês não podem esquecê-los, é muito importante que vocês lembrem todos, tudo bem? Então vamos ali rapidinho. Tem um pequeno errinho aqui na questão da numeração, mas vocês conseguem acompanhar. A primeira questão. The children are hungry. As crianças estão famintas. Give some apples. Então, qual que seria a resposta adequada ali? A gente está se referindo a the children, certo? Então, the children é a mesma coisa que they e o pronome objeto them. Give them some apples. Ok? A segunda, desculpa, as crianças estão famintas, dê a elas algumas maçãs. Tudo bem? A próxima opção, we are thirsty. Nós estamos sedentas, ou então nós estamos com sede. E aí eu perguntinha do lado, can you give some juice? Você pode dar um pouco de suco? Dar a quem? We, o pronome objeto, us. Can you give us some juice? Logo depois do verbo, o verbo give, us. Próximo exemplo, Jack's in the garden. Bring his football ball. O Jack está no jardim. Traga a bola de futebol dele. E qual seria o pronome objeto utilizado aqui? Bring him his football ball. Traga a ele sua bola de futebol. Tudo bem? Próximo exemplo. Anne and Paul can't do their homework. Anne e o Paulo não conseguem fazer o trabalho de casa deles. Can you help? Você pode ajudar?
Los, can you help them? Estamos nos referindo a eles, Anne and Paul, ok? Não está explícito o pronome sujeito, mas a gente sabe que é a mesma coisa que they. A penúltima alternativa, these clothes are for poor children. Essas roupas são para crianças pobres ou carentes, não é? Can you take to the Red Cross? Então nós estamos nos referindo aqui a crianças ou as roupas, ok? O que você pode levar à Cruz Vermelha? As roupas, certo? Então, can you take them to the Red Cross? E o último, bem um pouquinho mais complexo, a gente tem ali. The roses are for mother. Please give. E nós temos duas opções para completar. Então, nós estamos falando de roses, ou seja, as rosas são para a mãe. Então, please give them. Entregue-as, não é? Para ela, ou entregue-as a ela, tudo bem? Entregue as rosas, they, para a mãe, she. O pronome objeto, them, e para a mãe, her. Entenderam? Essa é a ideia bem simples, tudo bem? Hoje nós vimos um pouquinho sobre os object pronouns. Não esqueçam disso, usar depois de verbos ou preposições. E aí é sucesso. That's it, guys. Não esqueçam também de acessar a plataforma Eduque, porque aí vocês podem fazer mais exercícios, praticar mais o conteúdo que vocês viram aqui hoje. Tudo bem? That's it. Thank you very much.